Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Wellington Barros. Fala, Barros. Pitoli, o brasileiro Thiago Ávila, preso após a interceptação de uma flotilha com destino à faixa de Gaza, diz ter sofrido ameaças dentro da prisão em Israel. As informações foram divulgadas por seus familiares, pela sua esposa, que alegam que ele teria ouvido ameaças de morte e que teria sido intimado com a possibilidade de permanecer detido por até 100 anos. De acordo com a esposa do ativista, a Lara Souza, ele estaria em uma cela solitária, sob luzes intensas ligadas durante 24 horas, em uma condição que causa desorientação e privação de sono. Ela relatou ainda que o brasileiro enfrenta frio extremo, além de ser submetido a interrogatórios frequentes que chegam a durar até 8 horas. Ainda segundo o relato, Ávila é mantido vendado sempre que deixa a cela, inclusive durante atendimentos médicos. Os interrogatórios, conforme a esposa, têm se concentrado principalmente na atuação da Global Summit Flotilha, que, segundo ele, indicaria uma tentativa de criminalizar a ação humanitária promovida pelo grupo. A Justiça de Israel decidiu no último domingo prorrogar a prisão do Thiago Ávila e do ativista espanhol Saif Abu Keshek, detido na mesma operação. Ele sairá por uma nova audiência, aliás, passaria por uma nova audiência ontem e que pode culminar hoje em alguma decisão, se ele continua preso, se ele permanece detido ou se será liberado. Segundo a defesa, foram apresentadas 5 acusações contra o brasileiro relacionadas à suspeita de associação com o terrorismo e colaboração com o inimigo em período de guerra. Me chamou a atenção do espanhol. Qual que é o nome do espanhol aí? Porque o Olavo tem um sobrenome espanhol, Pellegrina. Pellegrina, ascendência espanhola. Ascendência espanhola. Me chamou a atenção o nome desse espanhol. Qual que é o nome do espanhol detido aí? Saif Abu Keshek. Poxa, um sobrenome espanhol. Muito. Espanhol. Esse é da Gema, inclusive, né? Hein, Olavo? O senhor não chamou a atenção o espanhol? Saif... ele pede uma cueca-cuela. Pô, espanhol aonde, né? E o Thiago Ávila tá lá. Eu pedi pro Barros trazer informação pelo seguinte motivo. Vou veicular, me perdoe, mas eu vou veicular um vídeo agora do Glauber Braga. E por que eu vou veicular esse vídeo? Faça um exercício e coloque-se no lugar. Esse Thiago Ávila está preso em Israel. Aliás, poderia plantar tâmaras. Quem sabe colheria 100 anos de prisão, né? Poderia colher tâmaras. Mas vamos lá. Lembre dos presos do 8 de janeiro. Lembre dos presos do 9 de janeiro. Lembre dos patriotas presos, a nossa indignação diante de tudo o que aconteceu no Brasil a partir do 8 de janeiro de 2023. Já lembrou? Preso, advogado não tinha acesso ao processo, lembra de tudo? Ouça essa fala do Glauber Braga, me perdoe, não quero estragar tua manhã, mas é importante a gente entender que quando é com os caras, eles se doem. Eles se doem. Quer ver só? Aperta o play, edição. Gente, notícia da Lara, esposa do Thiago Ávila, de hoje, infelizmente não são boas notícias. Thiago passou por nova audiência hoje e teve a prisão estendida por mais 6 dias. Não foram formalizadas queixas e ele continua preso para interrogatórios por acusações que foram apresentadas apenas como suspeitas, sem provas ou evidências. O juiz considerou informações sigilosas para determinar que ele deve continuar passando por interrogatórios e nem ele nem sua advogada tiveram acesso ao que são essas informações. Claramente uma violação de direito de defesa. Foram denunciadas as condições em que ele está sendo mantido, mas não houve resposta do juiz sobre isso. As advogadas vão recorrer. Um absurdo completo. Mais do que nunca, Itamaraty, o retorno às nossas solicitações de audiência. A situação é grave e urgente. Liberdade para Thiago e Saif. O Glauber, o que você está pedindo para o Thiago Ávila, que estava com o espanhol, o... Como é que é o nome do espanhol aí, Barros? Saif. Saif, o Urec, o Beca, qualquer coisa menos de espanhol.
né? Pode ter, enfim, mas a gente sabe o que pode estar, qual era o desejo do cidadão quando o assunto é o povo judeu e Israel, né? Mas deixa eu lembrar o Glauber Braga do seguinte: nós tivemos presos do 8 e 9 de janeiro, inocentes, pessoas que contaram com uma justiça cruel, maldosa, perversa, porque, por exemplo, ontem recebi uma fala da filha do Clezão, da Luísa, que, aliás, uma fala importante da Luísa, dizendo o seguinte: o meu pai entrou no plenário do Senado, onde deram falta só de um parafuso de um microfone, cantou o hino nacional e rezou um Pai Nosso, e morreu na cadeia. Então o Glauber está preocupado com esse preso em Israel, porque aperta o sapato da esquerda. E os brasileiros aqui, Glauber, que também foram presos sem provas, sem evidências, sem individualização, as informações também foram colocadas sob sigilo pelo ministro Alexandre de Moraes. O preso político de Moraes e o advogado, ambos não tinham acesso ao processo. Julgamento em série, uma pastelaria que virou Supremo Tribunal Federal. E essa turma está preocupada agora com a situação do Tiago Ávila. É isso mesmo? Então a gente vai fazer distinção entre brasileiros. O Chico e o Francisco. O Chico, que eu me lembro, é só o Frei Chico, que roubou aposentados, né? Eu preciso lembrar desse. Mas o Chico e o Francisco, então, merecem um tratamento diferenciado. Agora o Itamaraty, Olavo, deve agir em função da situação do Tiago Ávila. Eu mandaria uma semente para ele plantar tâmaras ali, né, na situação em que ele se encontra, Olavo. A terra é propícia ali para plantar tâmaras. Sim, né? Me lembrem disso. O Saif Abu Keshek... Não é parente seu não, né, Olavo? Não. Pelegrina espanhol. Estou até com a cidadania já encaminhada. Vamos lá. O Saif Abu Keshek, ele deve estar um pouco embaraçado, né, com essa situação, né? Ele tem dupla nacionalidade, espanhola e palestina. Mas vamos analisar como foi a prisão. A flotilha queria chegar até Gaza sob o argumento de levar ajuda humanitária. Havia um impedimento, havia um estado de guerra ali declarado por Israel. A flotilha não poderia chegar. Então havia um estado de guerra, a flotilha não poderia até lá, houve a prisão. Então havia uma regra clara e antecedente à prisão que não deveriam ir até lá. Foram presos os dois, eles são acusados de pertencer a um grupo ligado à questão da Palestina, mas não um grupo humanitário. Não. Essa é a acusação que pende diferente do que se fala que não tem acusação. Mas eu volto na linha argumentativa em relação ao 8 de janeiro. A prisão desse palestino e do brasileiro foi antecedida de um aviso, dizendo, olha, e fazer o que vocês querem fazer é ilegal, não pode. Sabiam que não podiam. E o 8 de janeiro? E a Constituição? Permitia a livre manifestação, que é o que acontecia ali. Excessos deveriam ter sido apurados em condutas específicas. Não, mas vamos condenar todo mundo. Tá lá, é a turba, tá lá a condena, né? É um jeito fácil, né? Utilizar essa estrutura jurídica para fazer a condenação. Então não foi dado aos brasileiros o aviso prévio, o que vocês estão fazendo é proibido. Não, era permitido, inclusive, a Constituição permitia. Diferente do que aconteceu com esses dois que contam com todo o apoio governamental, Itamaraty, a Espanha também, que é um governo de esquerda, a Espanha também já reclamou, mas é tão diferente como o governo brasileiro usa pesos e medidas ideológicos para aqueles que são de direita, para aqueles que têm valores na família, no trabalho, na dignidade, na honra. Quanto tempo você não ouve essa palavra, né, amigo ouvinte, aqui nesse país? Honra. Aí é o peso da lei,
Aí não precisa apurar condutas individualizadas, mas para aqueles que têm uma doutrina de esquerda, para aqueles que são acusados de pertencerem a uma instituição ideológica, essa é uma mobilização intensa em favor, sabe? A mudança de tudo isso, eu vou insistir até outubro, ok? Depois paro. A mudança de tudo isso está na ponta dos nossos dedos em outubro. Silvio, eu fiz questão de veicular o vídeo do Glauber para mostrar o seguinte: brasileiros do bem, patriotas que foram jogados naquela emboscada, naquela armadilha, utilizando-se ali de estrutura do poder, forças de segurança, helicópteros, balas de borracha, bombas de efeito moral para empurrar aquele povo do bem para dentro dos prédios. Isso pode. Clezão morreu? Morreu, fazer o quê, né? Põe de pirona na veia, como disse a filha do Clezão, lembrando que os remédios eram levados, os medicamentos levados para o Clezão e não foram disponibilizados para ele, né, durante o seu momento ali de papuda, todos os absurdos que vivemos. Mas esse brasileiro patriota de direita conservador, que se lasque. Mas vamos ficar preocupados com Tiago Ávila, pedindo ao Glauber Braga aquilo que a gente sempre quis, quando o assunto é exatamente esse, o preso do 8 de janeiro, Silvio. É, completamente seletivo, né, Pittoli? Tudo é seletivo para esse pessoal. Glauber Braga, deputado democrata, um democrata que tentou tirar uma pessoa à tapa da Câmara dos Deputados. Nós lembramos desta cena. Olha, Pittoli, em relação a esse Tiago Ávila, o que tenho a dizer é, primeiro, eu não trato mais ele como esse jovem, esse rapaz, esse moço, a imprensa tradicional insiste nisso. Para mim, alguém que vai completar 40 anos agora, neste ano, não pode mais ser chamado de garoto. E eu penso que nós todos aqui somos pais, por exemplo. Imagino que tem pais e mães, avós com a gente nessa manhã. Você chegar e dizer, o que faz esse rapaz de 39 para 40 anos? Ele é um ativista. A profissão dele é ser ativista aos 40 anos. Ele é coordenador de uma flotilha que vai à faixa de Gaza, que vai para um local dominado por terroristas, e Israel respondeu para defender o seu povo e para tentar livrar o seu povo de um massacre bárbaro, como foi aquele outubro, que é melhor não repetir nenhuma cena, porque só de passar pela nossa cabeça essas cenas já doem demais. Imagine para quem viveu tudo isso. Aquilo não era balada. Ele achou que era uma balada, ir num barco com seus amigos, passear, fazer tumulto e gravar vídeos para as redes sociais. Foi isso que ele foi fazer lá. Só que lá não é lugar para bagunça. Lá não é lugar para molecagem. Então, o que acontece? Agora ele vai responder por entrar num território de guerra. Por entrar num território com a bandeira errada. E não estou falando da questão ou da causa palestina, porque a esquerda utiliza a causa palestina, que é um debate legítimo, utiliza a questão palestina como cortina de fumaça, e assim sempre foi, para encobrir os terroristas do Hamas. Ali é um território repleto de terroristas com outras denominações. O Hezbollah do Líbano, não vou nem entrar em todas elas aqui não. Mas vou apenas falar do Hamas, já que a direção era a faixa de Gaza. Então, eu acho que, para não me alongar, Pittoli, mas olha, eu acho que esse rapaz está... E olha, desafio essa história também de 8 horas em cela, com luz no rosto, sendo torturado. Isso é a cara da esquerda. Isso é a cara de narrativa da esquerda. Mas eu acho que o Glauber Braga deveria pedir ao chefe dele, ao presidente dele, Lula da Silva, para que fossem para lá. Por que o Lula não vai reclamar lá? Vai lá, vai para Israel. O Glauber também pode ir para Israel conversar. E tem um detalhe, só rapidamente. Vai lá em El Salvador e pede para pagar a luz lá do Secote. 24 horas por dia de luz acesa, amigo. Não tem colchão, né? 100 pessoas, 100 presos por cela. Vai lá, é o jeito de cuidar de bandido. É que aqui no Brasil, Glauber, vocês estão acostumados a cuidar de bandido de outro jeito, né? Quando se cuida de bandido, como se cuida em El Salvador, bandido assusta. Tanto é que a criminalidade cai. Aqui no Brasil só sobe porque a sua turminha
apoia tudo isso aí. Aí se assustam quando a justiça é aplicada, quando a prisão se dá dessa forma. Não se assusta não, Glauber. Ou você pode se somar, vai lá solidarizar. Quero entrar aí também, quero fazer parte disso. A gente adoraria. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.